Olá, senhores! Terçou, né? Terçou. Será que não sei se existe isso? Bom ganhar, né? Ô, jovem. Esse copinho tem o que aí, Rodolfo? Porra, pra ser honesto, no meu só água. Eu não tava preparado pra essa vitória, não, velho. Não me abasteci, não. É bom. Ó, veja só, o meu copo é o copo podcast. É aqui o tradicional das lives do podcast, Não me certo? falta com merchandising. O meu tá com É, aqui, ó, exatamente. também. Mas isso aí o senhor dizem que é Guaraná, porque não pode É, não. O outro não pode pode não. passar no Mas é antidoping. Guaraná, é Guaraná. Relaxa, Guaraná não dá. Mas vamos lá, a gente tá aqui, nós três reunidos aqui, o pessoal tá chegando aqui na live, por favor, cheguem. Depois de uma live muito esperada, né? Depois de 5 lapadas, depois de 5 porradas, 5 derrotas, o Náutico volta a vencer na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, derrotando o CSA em Maceió. O CSA que vinha de 3 vitórias seguidas, né? O CSA era o oposto do Náutico, né? O CSA vinha numa arrancada interessante e freou, que foi freada pelo Náutico, que vinha de 5 derrotas seguidas. Então, e o jogo também marcou, obviamente a gente tem que registrar isso, a estreia do técnico Marcelo Chamusca, né, no comando do Náutico, né? O CSA teve vários desfalques, né? Alguns jogadores, principal jogadores do Gabriel não jogou, Yuri não jogou, e teve vários, o CSA teve alguns desfalques que prejudicaram o CSA, mas o Náutico soube aproveitar, e a gente vai analisar aqui mais sobre essa vitória. O pessoal aí lembrar, cortou o cabelo, ó. Cortei. Detalhe, eu cortei o cabelo no sábado. E aí eu não participei de nenhuma live do sábado para cá. Essa é a primeira live que eu tô participando com cabelo novo, né? E aí eu cortei o cabelo. Primeira vez que eu corto cabelo, a última vez que eu tinha cortado o cabelo foi no primeiro dia da pandemia. Quando teve a pandemia que fechou tudo, lockdown, não sei o quê, lá em março de 2020, eu cortei o cabelo. E desde então, eu não tinha cortado mais o cabelo. Aí eu cortei o cabelo eu cortei o cabelo no sábado. E detalhe, a mulher que cortou o cabelo, ela falou, tá parecendo outra pessoa. Ela mesmo falou, assim, tá parecendo... Assim, quando eu olhei pro chão, parecia que tinha matado um poodle. Cabelo que só a porra. Parecia que tem um Fecheito o poodle. Náutico, virou a chave, virou a chave. Virou a chave, virou a chave. Cabelo grande dá muito trabalho, meu irmão. O cara vai pentear e fica niado, um negócio complicado da porra, tem que passar creme, não sei o quê. Eu disse, meu irmão, dá pra mim não. Imagina a Aí eu Cássio cortei. quando foi, hein? Ele não, Quando o dá Cássio não. foi. É muito chato, pô. Eu não cortei, não foi por nada, não. Foi porque é praticidade mesmo, velho. Olha, não, aí eu posso cortar. Cada rodada, se o Náutico ganhar, eu tiro um pouquinho. Toro um pouquinho aqui, toro um pouquinho aqui. Se for para subir, a gente termina com o cabelo rapado. Mas vamos lá, já tem um pessoal chegando aqui, bem interessante, muita gente chegando. Vamos começar a tratar, abrir de fato essa live aqui, porque tem muito assunto, né? A gente vai falar, obviamente, do jogo, mas fora o jogo tem muito assunto para tratar, né? Tem a possível volta de Anderson ao Náutico, que tá... A informação que eu tive durante o jogo, de uma fonte, é que estava 99% acertado. Então, bastidor do jornalismo. A matéria já está pronta, né, Cláudia? Já está pronta a matéria, né? Tá pronta. Então a Quando matéria está pronta precisar, já. só dá o ok. Exatamente. Então a gente vai falar também dessa volta de Anderson, de outros reforços, né, que devem vir a ser contratados, né? A Jefferson vai embora, então tem muito assunto do Náutico para tratar, e também a gente pode tratar também da questão que está ligada ao Náutico e também está ligada ao esporte, que é a questão de Hélio dos Anjos, né, que ainda não assinou a rescisão com o Náutico, uma pendência aí, uma divergência com relação aos valores, né, da rescisão, o que o Náutico tem a pagar e o que Hélio quer receber. Então, e Hélio está no nome aí, é um dos nomes cotados para no esporte, também é um assunto que a gente vai debater. Mas
Rodrigão, chama a vinheta, vamos abrir oficialmente aqui o programa para a gente tocar inicialmente o jogo, né? Falar do jogo e depois a gente fala também desses outros assuntos. Agora sim, alô galera, abrindo aqui oficialmente essa live também, agora também em formato de telecast, né? Você que está escutando aí o telecast, vamos falar aqui dessa vitória do Náutico, né? Abrindo o retorno da Série B, né? 20ª rodada, o Náutico volta a vencer após 5 derrotas, né? Uma sequência duríssima aí que fez o Náutico despencar na classificação, mas o Náutico volta a vencer, né? E como o Náutico fez um primeiro turno, uma gordura gigantesca na primeira parte do campeonato, né? O Náutico passou 5 rodadas sem vencer, despencou, mas essa vitória já colocou o Náutico de volta ali, inserido completamente na briga pelo acesso. O Náutico chegou a 33 pontos, né? Está na 6ª colocação, mas tem a mesma pontuação do Avaí, por exemplo, que é o 4º. Aí o Guarani é o 5º, mas o Guarani tem um jogo a mais, também tem 33 pontos. Então o Náutico voltou, né? Matematicamente está. Na verdade, nunca tinha saído, né? Mas assim, voltou a vencer, estancou essa sangria aí, né? De 5 vitórias na estreia de Chamusca, né? O que é também muito importante, né? Porque você dá ao treinador novo que está chegando uma tranquilidade, né? Para você iniciar o trabalho, assim, tirando um pouquinho a corda do pescoço, né? Tira uma tonelada das costas do Náutico e também freia automaticamente uma ascensão do CSA, que é um concorrente ao acesso. Eu acho que o CSA tem time para brigar pelo acesso. Vinha de 3 vitórias seguidas, foi para o jogo com muitos desfalques, né? Mas dois principais, né? Dois dos principais jogadores do time não atuaram, Gabriel e Yuri. E o CSA sentiu esses desfalques. A gente vai falar também um pouco do CSA. E ainda né, perdeu o Hernandes, né? O lateral esquerdo teve que jogar com um improvisado. No aquecimento, né? No aquecimento. A gente vai falar também um pouco do CSA, né? Cláudio cobriu o jogo pelo NE45, então tá atento também, vai poder falar um pouquinho do CSA. Mas vamos começar a falar aqui do Náutico, né? Afinal de contas, o Náutico venceu. E eu acho que a pauta do jogo é a vitória do Náutico, né? Que dá por todo o contexto, né? Estreia de treinador, o que é que a gente já pode ter visto de mudança, né? Tá muito cedo ainda para falar de uma coisa mais profunda de mudança de Hélio, o trabalho que vinha sendo feito com o Hélio, mas o trabalho agora começa do Chamusca. Mas eu vou chamar Cláudio para começar a falar do jogo, e depois vou chamar Rodolfo, mas eu vou já chamar, Cláudio, falando de um ponto que eu já observei e que eu gostei. Tá? É muito cedo para fazer é só o primeiro jogo, Chamusca não tem nenhuma semana, mas a primeira coisa que deu para notar é que o Náutico acabou esse negócio de marcação alta, né? O tempo todo. O Náutico fez uma marcação um pouco mais baixa, mais recuada. E eu acho que isso deu uma melhor consistência defensiva ao Náutico. Acho que o Náutico não ficou com uma defesa tão exposta quando vinha sendo nos últimos jogos com o Hélio. E aí, a partir disso, Cláudio, eu queria que tu fizesse tua análise da partida aí, sobre o jogo, e se tu concorda comigo com essa questão deu para notar isso, essa diferença na questão da marcação. O Náutico não mudou tanto o estilo de jogo de Hélio dos Anjos, continuou sendo um time ofensivo, mas com pequenas adaptações ainda, né? Foram 4 treinamentos de Marcelo Chamusca, não dá ainda para ele colocar a cara dele, mas eu acho que ele já fez algumas adaptações para estancar a sangria, que era o que o Náutico precisava, né? Eram 5 derrotas seguidas. O Náutico hoje teve esse fator, né, que não recuou um pouco mais as linhas, marcou a saída de bola, mas em alguns momentos segurava um pouco mais, e aí Djavan e Halden voltaram a aparecer bem no meio campo, a defesa não ficou tão exposta, mas no segundo tempo foi que o CSA conseguiu chutar, mas no primeiro tempo o CSA foi inofensivo, muito por causa dessa postura do Náutico, né, que teve a posse de bola e sem a bola também não deu muito espaço pro CSA. No segundo tempo foi uma situação um pouco diferente, aí o Náutico talvez tenha sentido um pouco o ímpeto diferente do CSA, mas a postura do Náutico foi interessante, e teve outra mudança também que eu senti, que foi mais movimentação do ataque. Era Jean Carlos caindo mais pelo lado,
Vinícius também, às vezes centralizava e Paiva saía da área. O Náutico conseguiu criar mais chances, assim, né? O ataque do Náutico estava muito fraco, estava muito mal nas últimas Tava partidas. estático, né? Tava muito estático. Estático, né? E assim, por mais que Paiva tenha errado muito, errado passe, errado finalização, domínio, mas a movimentação dele abriu espaço para o Náutico, né? Fez com que o Náutico conseguisse. Haldner entrou na área livre para finalizar. Livre não, com a marcação junto, mas entrou com boa condição de finalizar. Teve um chute de Jean Carlos. Vinícius errou muito no primeiro tempo também, mas estava se movimentando, estava aparecendo, estava tentando um pouco entrar mais na área. Enfim, foram algumas características que o Náutico apresentou hoje que assim muda um pouco o que Hélio dos Anjos fazia, mas eram necessárias, né, para o momento do Náutico. E entrando mais agora na análise do jogo, o Náutico fez um bom primeiro tempo, dominou completamente as ações. Curioso que nos primeiros 7, 8 minutos foram 4 impedimentos e 3 foram a favor do Náutico. A favor não, né? Foram de ataques do Náutico. Um deles, o Thailson, deu um voleio na trave e apenas um do CSA. Ou seja, com 6 minutos, o Náutico já tinha chegado 4 vezes no mano a mano, em direção ao gol, né? 3 vezes em direção ao gol, o CSA tinha chegado uma. Então já mostrava isso, que o Náutico iria fazer um jogo mais... ia tentar fazer um jogo mais seguro para tentar vencer o jogo, né? E o primeiro tempo, o Náutico faltou o detalhe do gol, né? Faltou o Paiva aparecer um pouco melhor para o jogo. Vinícius também, que estava errando muito, como eu disse antes. Jean Carlos tentou em chute de fora da área. Mas, enfim, a movimentação do Náutico já estava acontecendo e já era um bom sinal. Haldner também, Isso. O melhor lance, talvez, de Haldner. E outra mudança também. Que Haldner voltou a aparecer na área, né? Pisando na área, né? Coisa que fazia tempo que ele não pisava. A gente vai falar mais na frente, mas eu voltei a gostar de uma partida de Haldner. Achei que Haldner estava bem sumido. Acho que todo mundo, o time todo do Náutico estava sentindo muito, mas hoje Haldner voltou, errou, mas ele apareceu muito mais para o jogo. Eu acho que isso foi um papel importante, o próprio Djavan também. E o Chamusca toda hora ficava falando pro Náutico jogar em cima de Hereda, né? Porque do outro lado era um volante improvisado, meio campista improvisado na lateral esquerda. Então o Náutico tinha que explorar aquilo ali, e o Náutico conseguiu explorar um pouco. Mas assim, já era um indício de que o Náutico estava tentando se reencontrar. Depois de 5 partidas, muitas partidas ruins, contra o Cruzeiro tentou até fazer um jogo equilibrado, mas assim, bem longe do ideal. Mas essa de hoje não foi o futebol do início da temporada do Náutico, do início da Série B, mas foi um esboço, e era isso que o Náutico precisava. No segundo tempo, com 20 minutos, em 20 minutos o CSA assustou muito, fez Alex Alves trabalhar, e trabalhou bem. Vale ressaltar isso, Alex Alves fez duas defesas importantes, que teve inclusive um lançamento que o CSA ia entrar livre na área, que a defesa cochilou, parou completamente, e o jogador do CSA ia entrar em uma boa condição, mas assim, depois dos 20 minutos o Náutico se reencontrou, e ainda nem tinha feito as substituições, e o Náutico já estava voltando a melhorar, né? E teve o chute de Paiva que o Lucas Fejari espalmou, e no escanteio o gol de Vinícius, uma jogada característica do Náutico, né? Vinícius tinha feito o gol contra o Vasco, teve um gol de Camutanga que também foi assim, que esse escanteio fechado na primeira trave. Contra o Botafogo também. Isso, exatamente. Então, uma jogada característica do Náutico, uma bola forte que o Náutico tem com a bola parada nesse escanteio. E logo na sequência o Náutico tem uma chance clara, talvez a chance mais clara do jogo, que foi a de Jean Carlos, que ele entra na área depois no passe de Paiva. Ele podia ter chutado, tocado, enfim, tinha muitas opções, ele nem chutou nem tocou, e o goleiro do CSA acabou salvando o CSA. Mas mesmo assim, com 1-0, houve nervosismo, obviamente, principalmente do torcedor do Náutico, mas eu acho até um ponto que Cabral tocou muito bem na transmissão, é que o Náutico soube controlar. Não houve uma pressão efetiva do CSA, não houve, na reta final não teve aquele abafa. Coisa que acontecia com o Hélio dos Anjos também em algumas vitórias, que o Náutico fez 1-0 e o Náutico não sofria tanto em algumas partidas. Nesse ano, né? O ano passado foi no desespero, mas esse ano não acontecia muito isso na Série B. Então o Náutico conseguiu controlar bem o jogo, o Chamusca foi fazendo as mudanças, chegou uma hora que ele botou até os 3 zagueiros, mas assim, o Náutico em nenhum momento deixou o CSA entrar muito na área. O CSA obviamente teve mais posse de bola na reta final, mas não assustou tanto assim. Então acho que é uma vitória que fica... Um bom desempenho do Náutico. Eu acho que no pesar dos 90 minutos, o Náutico foi melhor do que o CSA, criou mais oportunidades e mereceu a vitória. É uma vitória que, para a estreia de Chamusca, é muito bom, para ele ter tranquilidade para implementar um pouco das ideias dele, e para dar uma freada numa crise, né, que se formava no Náutico.
5 derrotas seguidas, saída de Hélio dos Anjos, saída de Jefferson, Caio Dantas machucado, enfim, foi um turbilhão de notícias, principalmente hoje, que mexeram demais, né? Que colocaram em dúvida um pouco a preparação para o jogo. Mas eu acho que o Chamusca teve essa competência de blindar o elenco e fazer com que em campo o time conseguisse reagir. Uma vitória importantíssima. É uma vitória que não dá para dizer ainda que é uma virada de chave, porque primeiro jogo é muito difícil, né? Primeiro jogo pode ter o ímpeto dos jogadores, querendo mostrar serviço ao treinador, enfim, mas coloca a chave ali na fechadura para tentar virar. Então, eu acho que esse resultado do Náutico, e sobretudo com o desempenho que foi muito importante, faz com que o Náutico possa voltar para esse trilho para brigar pelo acesso. Rodolfo Copeiro, vamos embora aqui analisar também essa vitória. E eu queria fazer também a mesma pergunta, assim, se você, de início, você já viu que essa vitória tem um dedo de Chamusca, ou você acha que é muito cedo ainda para analisar? Aqui no chat, a gente está vendo já muitos torcedores aqui já totalmente empolgados, né? JCF Timbu, quer dizer assim, já posso voltar a secar o Curitiba? Estou chamuscado. Então a galera já começou a se empolgar com o Chamusca, e eu queria saber da sua opinião aí, se essa vitória já tem o dedo de Chamusca, ou é somente, assim, foi a vitória da troca de treinador, aquela motivação natural que se tem, ou se você já enxergou o dedo de Chamusca na forma de atuar do time? Acho que é uma mescla dos dois, João. É nítido que teve uma mudança comportamental, né, no Náutico, que foi bem mais ligado, o Náutico que competiu mais, né, brigou mais, se entregou menos durante o jogo. Agora, óbvio que isso também passa por algumas alterações que o Chamusca fez e que a gente já vinha cobrando, né? Tem algumas rodadas da parte de Hélio, né, de uma identidade que havia se perdido com desfalques inevitáveis, né, lesões, retornos e transferências, e que não davam mais margem para se manter o jogo que o Náutico vinha fazendo. E questão de peça mesmo, né? A gente falou a respeito do Caio Dantas, que não teve em campo hoje, da impossibilidade dele fazer o que Chiesa fazia por característica, né? Não é uma crítica ao jogador, é uma mera adequação. Eu acho que Chamusca foi feliz hoje em adequar o Náutico para enfrentar esse CSA, que é uma equipe forte, sobretudo pelo momento que vivia, né? Era uma crescente no campeonato, e o Náutico mereceu muito essa vitória. Foi um time que teve N situações para abrir a vantagem mais cedo, posteriormente até para definir, e ainda peca muito nesse sentido, né? Acho que vai ser uma coisa que o Chamusca vai ter trabalho demais para melhorar, porque não é algo que se incremente no jogador, né? O Náutico não vai passar a ser um time de grandes finalizadores. E, na verdade, é um mal que o Náutico tem a temporada inteira, Rodolfo. Lembra que a gente falava que o Náutico tem dificuldade de matar o jogo? É justamente por conta disso. Exato, e você vê que é uma questão que passa pelo comportamental também. Tem um lance no primeiro tempo que Haldner finaliza depois de um passe de Vinícius, né? O goleiro rebota. Todo mundo que estava ali na frente junto com Haldner acabou desistindo do lance, né? Quando, assim, podia ter corrido para pegar um rebote. Então, às vezes até não é um lance que você condena a finalização do jogador, mas dá para condenar a passividade do resto do time naquele momento específico. E foi algo que aconteceu em outros momentos do jogo, em outras fases, né? Tem um lance no segundo tempo que a bola está viajando, o Camutanga desacelera esperando o Bandeira marcar um impedimento que não sai, o jogador do CSA finaliza. Então ainda há resquícios de um Náutico muito desligado, né? Algo que acho que natural de um time que vinha assim numa rotação baixíssima nas últimas rodadas, de um time que estava desmotivado e que ainda oscilou para essa intensidade ao longo do jogo, né? Uma baixa intensidade. Mas foram recortes isolados, né? Coisas que estão sendo pontuadas aqui de momentos específicos do jogo e que tendem a diminuir à medida que Chamusca possa vir a consolidar melhor, né? Teve pouco tempo para fazer a consolidação do seu trabalho. Mas algumas coisas a gente já começa a perceber, né? E essa é algumas questões de escolha. O fato de Haldner ter atuado ao longo de todo o jogo, né? É uma coisa que dificilmente acontecia com Hélio, e nem sempre por escolha de Hélio, mas acho que às vezes por já ter, digamos assim, esse vício no julgamento da questão física do jogador. Muitas vezes havia uma substituição feita antes de haver realmente esgotamento do jogador, e a presença de Haldner naturalmente é importante por ser um volante com algumas características diferentes do resto do time. Então é uma soma de fatores, né, que quando você vai vendo tem um peso
dessa vitória, que acabou sendo desenhada também, né, efetivamente falando, de uma maneira já manjada, né? Algo que se consolidou com o Hélio, que é esse escanteio de Jean Carlos fechado, algo que o próprio Chamusca chegou a sofrer, né? Naquele jogo que o Náutico venceu o Botafogo, abrindo o placar dessa maneira, era ele o técnico do Botafogo. E aí, a qualidade do cruzamento de Jean Carlos vem sendo potencializada pela, assim, a movimentação inteligente de Vinícius, né? Que é sem dúvida que melhor aproveita esse expediente. No lance contra o Botafogo, o gol foi contra, mas foi Vinícius que disputou a bola. Teve o gol contra o Vasco e agora, mais uma vez, um gol. E obviamente isso é uma virtude, né? Vai se tornando um meio gol. Quando você pensa que são 20 jogos do Náutico, 3 gols que eu mencionei com participação de Vinícius e o de Camutanga contra a Ponte Preta, é como se a cada 5 jogos saísse um gol do Náutico em escanteio fechado. Então, assim, é um número bem considerável, bem expressivo, mas que não foi assim. Não dá para você dizer que o Náutico venceu o CSA por 1-0 achando um gol de bola parada, né? O Náutico, como eu falei, teve N oportunidades, cabe definir melhor, teve um pouco, assim, o mérito do goleiro adversário também, né, que a gente não pode deixar de dar, o Lucas Frigeri. Agora, cabe, sobretudo quem está na frente, ter um pouco mais de atenção nisso, né? Teve esse lance do Haldner que ninguém foi no rebote. Quando o Paiva conseguiu o rebote no segundo tempo, no chute do Thailson, estava impedido e cabeceou errado, né? Se tivesse valido, teria perdido o gol. Então, são detalhes, né, que cabem correção gradativa, mas que vão fazer a diferença nesse restante de campanha. E aí, o outro lance que eu acho capital comentar é o gol que Jean Carlos perde já com o placar aberto, né? Um lance de 3-1, que ele sai sozinho com o goleiro, e que a impressão que eu tive é que quando ele percebeu a facilidade com qual o gol poderia sair, ele acabou se assustando, né? De perceber o quão simples era definir ali, tinha o canto todinho para bater, tinham 2 jogadores para receber, e ele acabou perdendo o tempo do chute e finalizando no único lugar onde aquela bola não entraria, que foi em cima do goleiro. Mas, assim, tem muito crédito, o Náutico acabou vencendo o jogo. É mais uma ressalva de algo que poderia, né, ter custado caro. Felizmente não custou. E aí, pensando, né, no que acho que dá para se extrair dessa exibição de Chamusca, positivamente é uma recuperação de Paiva. Eu acho que você está correto no que pontuou, Glauber, que foi uma exibição que o que mais chama a atenção é a entrega do jogador, né, que era um atleta que assim, incomodava com o quão rápido ele podia sumir de uma partida após uma exibição boa, né? Teve aqueles 2 gols contra o Operário e de lá para cá foi um gap imenso de partidas omissas do atleta, e agora já foi bem mais participativo e conseguiu ter uma importância grande quando você pensa que o gol sai de um escanteio que foi originado daquela finalização de fora da área. Então existe uma contribuição incontestável nessa vitória da parte do atleta. Então é um jogador para estar disputando posição com o Caio Dantas, que ficou em Recife, que no jogo de hoje poderia ter sido muito importante, né? Porque a quantidade de cruzamento rasteiro em jogadas de linha de fundo que o Náutico teve faz você pensar o que aconteceria se o Náutico tivesse um homem de área com a presença de área mais forte, né? Que não é tanto a situação de Paiva. E acho que fica, assim, vai ficando claro, né, João? Assim, ficando claro, não, claro já estava. Eu acho que fica evidenciado que o Náutico, de fato, não pode replicar aquele modelo de Hélio de querer sufocar o adversário como sufocava bem no início da Série B, porque as peças já não estão mais aí. Dependendo de quem chegar, né? E esse é talvez o ponto-chave da análise dessa vitória do Náutico. Ela não pode mascarar o que vinha. O que continua sendo evidente, na minha opinião. O Náutico é um time extremamente carente, pode vencer o próximo jogo, pode vir a vencer o Guarani também, acumular uma sequência de vitórias, mas não há sequência de vitórias que vá mascarar a fragilidade desse elenco, como as 5 vitórias no início da Série B também não mascararam. Né? Cedo ou tarde essa conta vai chegar se o Náutico não se reforçar mais uma vez. E eu acho que esse é o principal ponto. Né? O Náutico volta para Recife com uma certa tranquilidade agora, ele está com a pontuação de G4, com 2 jogos em casa para fazer e com tudo para retornar o mais cedo possível para esse grupo. Agora, se não foi feito o investimento para qualificar esse elenco e dar a Chamusca opções, né, de fazer o melhor gerenciamento possível dessa campanha, aí cedo ou tarde o Náutico vai voltar a ser um time pouco competitivo, porque assim, não existe superação no longo prazo para o tamanho de fragilidade que o Náutico tem. Né? Você supera cada jogo e isso, pensando no longo prazo, não se sustenta. E numa competição longa, né? Tem 19 rodadas ainda pela frente. 18, na verdade, agora. Fala, Paulo. Pegando esse ponto que o Rodolfo falou das contratações, não dá para maquiar nada. Uma vitória que mostrou que o Náutico ainda precisa, por exemplo, de um ponta-direita. Thailson entrou, foi importante observar,
era um jogo que precisava ter uma chance no jogo, mas assim, foi pouco participativo. Quando participou não foi tão bem. Então continua sendo um calo do Náutico, né? Zagueiro, o Náutico ainda precisa de pelo menos mais um, então o Náutico ainda tem deficiências. O lado bom é que essa vitória dá um pouco de tranquilidade para que esses reforços cheguem, né? Era para ter chegado desde o início, quando o Náutico estava muito bem. Não chegaram, mas ainda precisa principalmente dessa ponta direita, porque aí talvez o encaixe do Náutico seja ainda melhor no ataque quando chegar um jogador titular, que chegue com o dono da camisa ali. Porque por enquanto vai testou Maciel, testou Matheus Carvalho, Thailson, Iago Dias, e ninguém substituiu o Eric bem ainda. E detalhe, essa questão do elenco também ficou claro no próprio jogo. O Chamusca demorou a fazer a primeira mudança. Acho que a primeira mudança do Náutico já foi com 25, alguma coisa assim. O CSA mexeu no intervalo, depois foi feita mais uma mudança. Ney Franco ainda fez uma mudança antes que o Náutico mudar. Então, assim, eu acho que Chamusca, ele ainda segurou. No momento que o Náutico fez a mudança, estava claro que o Náutico precisava mudar, porque foi o pior momento do Náutico na partida, aquele recorte ali do começo do segundo tempo até o gol do Náutico. E ali precisava de uma mudança. Aí só depois que o 20 entrou lá, que ele colocou Matheus Carvalho, que ele colocou Maciel, né? Então, assim, ele segurou ali. Talvez por conta disso, assim, ele ainda não tem no banco aquele jogador de confiança, sabe? Assim, eu acho que, de fato, assim, não pode mascarar. Isso seria uma burrice retroativa, né? Seria uma coisa assim, um erro de novo, né? E eu acho que, sinceramente, não vai acontecer, porque está muito claro que o Náutico precisa de reforços. Eu acho que esse começo de Chamusca foi bom porque, como eu já falei, tira um peso, né? Eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que o Náutico fez uma boa partida, jogou melhor do que vinha jogando, isso é um plus, na verdade isso é um plus, né? Mas o mais importante de tudo, se o Náutico tivesse jogado nada, tivesse achado um gol, não foi o caso, o gol não foi um gol achado, se o Náutico tivesse feito nada, tivesse dado um chute na barra e vencido o gol, e vencido o jogo com um gol, um chute na barra, na doida, e levar sufoco o jogo todinho, estava ótimo. Porque o mais importante era tirar o peso, respirar. Mas isso veio aliado a uma melhora em alguns pontos promissores. Eu não vou dizer aqui que são pontos não vou cravar aqui que há uma melhora com o Chamusca, porque seria muito cedo você condenar ou elogiar de forma definitiva um trabalho que está só começando, que tem menos de uma semana. Isso não existe. Mas alguns pontos me chamaram a atenção. E agora já falou aqui, eu acho que para mim o principal que eu mais gostei foi a questão da marcação, né? Abdicar daquela obsessão que ele tinha de uma marcação alta, quando você não tem jogadores para fazer esse tipo de marcação, não tem zagueiros rápidos para fazer. Rafael Ribeiro não é um zagueiro rápido para fazer uma marcação alta e voltar. Isso está deixando a defesa muito exposta, né? E a defesa do Náutico se comportou bem melhor, não saiu vazada depois de sei lá quantos jogos, 5, 6 jogos, que vinha tomando gol todo jogo, não foi vazada. Eu acho que a defesa ficou mais protegida dessa forma. O posicionamento de Haldner, a gente já falou aqui, eu acho que, e Cláudio vai falar, quando a gente falar das partes individuais de Haldner, eu acho que Haldner voltou, também concordo, ele voltou a fazer uma partida chegando na área, uma partida aparecendo um pouco mais, sendo uma opção ali de meio de campo, de tabela com o próprio Jean, né? E a questão de Paiva, eu acho que Paiva, assim, ele não vinha fazendo um bom jogo, ele vinha se entregando, mas não vinha fazendo um jogo, na minha visão, um bom jogo. Mas ele vinha buscando. E eu acho que existe jogadores e jogadores. Existem jogadores que a cobrança motiva, e existem jogadores que a cobrança encolhe. Eu acho que Paiva talvez se enquadre nesse tipo de cobrança. Que a cobrança que ele fazia com ele estava claramente inibido e sem confiança, né? Eu acho que nesse jogo agora contra o CSA, ele tentou, buscou, errou muito, fez raiva em alguns momentos, mas ele não se inibiu. Eu acho que a palavra é essa. E a prova disso foi o chute, né, que originou o gol. A bola, o chute eu até estranhei que ter sido Paiva no primeiro momento. Chute muito longe, né, e obrigou o goleiro do CSA a fazer uma grande defesa, na cobrança do escanteio saiu o gol. Então,
é uma prova, assim, eu acho que não é titular, Paiva não é titular, acho que Caio Dantas, quando recuperar, ainda tem crédito para ser titular, mas você recupera o jogador. Né? Você não, até porque o Náutico não tem bala na agulha para fazer. Reforços vão chegar, mas não numa grande quantidade. O Náutico não vai trazer mais um centroavante. O Náutico tem um centroavante, tem 2 centroavantes, Caio Dantas e Paiva. Não vai trazer mais. Então, tem que recuperar o atleta. Então, acho que essa atuação deve ser muito valorizada por Paiva para tentar recuperar o jogador. Assim. E outro ponto que também me chamou a atenção, que foi o início da explicação de Rodolfo, que eu perguntei ele sobre se dá para ver alguma coisa tática de Chamusca, ou era somente o afã do início do trabalho do treinador, que sempre tem, né? E ele falou que as duas coisas, eu concordo, mas me chama a atenção o seguinte, que eu particularmente estava muito preocupado com como o elenco iria lidar com a saída de Hélio, né? Porque a gente viu muitos jogadores lamentando nas redes sociais e assim, bem tristes e tal. Eu não sei, eu estava preocupado como é que essa saída de Hélio ia impactar no grupo. Seria iria colocar o grupo ainda mais para baixo. Né? Então, eu acho que o trabalho de Chamusca nesse começo também foi um trabalho de valorização do lado motivacional, para não deixar a pateca cair. Sabe assim, ó, Hélio fez um bom trabalho, todo mundo aqui gosta dele e tal, mas página virada, meu amigo. Vamos tocar aqui, quem ficou, vamos focar na gente aqui, sabe assim, não pode ficar viúva de Hélio, não existe viúva de Hélio aqui não, sabe? Então, eu acho que nesse primeiro momento, e Chamusca nas entrevistas fez questão sempre de elogiar Hélio, né, falou que ele era um dos mentores dele e tal. Eu acho que esse trabalho de Chamusca, da parte mental, psicológica, foi muito interessante para esse começo, tá? Teve mudanças ali do comportamento, da forma de jogar do time, mas acho que essa parte também foi bem interessante, porque é isso, o time entrou ligado, o time entrou mordido, tá? O time entrou, de fato, disposto a virar a página, e isso vem muito do trabalho do treinador, da parte psicológica. Então, acho que isso é um outro mérito desse início do trabalho de Chamusca, que começa muito bem, né? Agora vamos ver os próximos capítulos aí, vai ter mais alguns dias aí, o próximo jogo contra o Vitória só no domingo, o que é interessante, né? Dar ele uma margem aí para você trabalhar. Vamos ver se chega jogador daqui para lá. Então, o trabalho o Chamusca começou um trabalho que ele, da forma como ele queria. Só como é que você quer começar a trabalhar como é que você quer começar o trabalho náutico? É dessa forma. Não tem outra forma melhor do que começar vencendo fora de casa, estancando a sangria e voltando matematicamente, está totalmente na briga o Náutico por esse acesso. Agora, a gente vai encerrar essa parte do jogo em si, vamos falar da tradicional lista, né, dos melhores e dos piores, porque isso também vai refletir muito o que foi o jogo, né? Eu acho que a análise de quem foi bem, quem foi mal, vai ajudar ainda mais a retratar, a passar um raio-x aí da partida. Então, eu queria começar contigo, Cláudio, os teus melhores e os teus piores do Náutico. Lembrando que também a gente vai fazer uma análise do CSA também rapidinho. A gente vai deixar o CSA sem comentário, não. Mas nesse início aqui a gente está focando no Náutico. Cláudio, melhores e piores do Náutico. Do Náutico eu gostei. Hoje, acho que o Náutico não teve nenhum grande destaque individual, porque o coletivo funcionou direitinho, assim, né? Acho que foi bem importante isso. Já tinha acontecido algumas vezes nessa temporada e hoje mais uma vez. Mas eu acho que Haldner voltou a fazer uma boa partida. Errou alguns passes curtos até, mas foi participativo, entrou na área. Foi o Haldner, talvez perto daquela melhor fase que ele teve no final do ano passado, que ele estava voando, né? Alex Alves também teve 2, 3 defesas ali num momento de maior pressão do CSA, então foram defesas importantes para ele, viu? Tem uma sombra chegando também aí, então assim, tem a sombra chegando, ele está por dentro disso, então assim, ele fez uma atuação de tentar segurar a posição, né? Eu gostei de Djavan também, mas assim, entra numa lista, não chega a ser um grande destaque positivo não, mas eu acho que fez uma partida boa também na medida do possível. Eu acho que só a Vinícius, apesar do gol, ele errou muito. Não vou colocar ele por causa do gol, não, porque assim, ele foi uma partida que eu acho que ele mesmo deve reconhecer como muito abaixo dele. Ele não costuma errar tanto quanto ele errou. Hoje ele podia estar na lista dos piores, mas o gol acabou salvando ele. Eu acho que de positivo eu fico com esses mesmo, Alex Alves e Haldner principalmente.
Dos negativos, eu acho que Thailson foi o que mais destoou, assim. Por mais que Paiva tenha errado, tenha feito uma raiva, mas eu sempre parto do princípio de que pelo menos apareceu para o jogo e se mostrou. Errou, mas errou tentando. Thailson muitas vezes sumiu, ficou escondido, né, na marcação, e isso me incomodou um pouco. Me incomoda o jogador que fica escondido na marcação. Então acho que eu fico com esses destaques positivos e o negativo com o Thailson. Não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas se eu esquecer, Rodolfo vai lembrar aí. Então, Rodolfo, pega daí e já lembra a Cláudia, porque teve mais gente para negativo. A minha leitura, de maneira geral, ela é a mesma. Eu acho que tem gente que merece um enaltecimento maior. Eu queria, assim, falar, no caso de Djavan, né, da consistência de atuações, um atleta que tinha perdido espaço, e eu acho que até que com certo mérito, por causa da dificuldade que ele enfrentou depois da lesão, né? Teve a falha contra o Remo, depois outra contra a Ponte Preta, que acabaram sendo determinantes no rumo do jogo. Mas, assim, foi uma intervenção, eu acho que oportuna para o momento, porque coincidiu também com a crescente de Matheus Trindade, mas em nenhum, assim, acho que sob nenhuma ótica justa é definitiva. Então, sempre teve margem para retomar esse posto e agora o faz com toda a justeza. Eu diria que, para mim, o melhor em campo, inclusive. Porque o Náutico ganhou muito essa bola no meio hoje. Foi uma coisa que, apesar de não ter tido a marcação, vamos dizer, sufocante do time de Hélio, e a gente já deu aval, né, positivo a respeito disso, no meio o Náutico estava sempre impedindo o CSA de desfrutar de rebotes quando eles aconteciam, né, de ter liberdade para pensar o que fazer com a bola, estava sempre em cima do portador, e isso acabou sendo determinante para o Náutico sofrer pouco, né, porque o CSA conseguiu criar chances, mas não foi aquele jogo que aconteceu uma blitz na área do Náutico perder jogadas consecutivas. Aconteceram oportunidades criadas em falhas, né, ou desatenções pontuais do Náutico. Né, isso acaba sendo, de certa forma, inevitável, sobretudo nesse contexto de troca de treinador. Mas aí, parêntese grande aberto aqui. Jean Carlos, obviamente, assim, aquele chute do primeiro tempo não ter entrado foi um crime, inclusive. Que finalização espetacular, né? Deu um pouquinho de azar ali no efeito que a bola fez com o vento. Teria um golaço, pô. Teria um golaço. Foi uma pena. No escanteio, assim, eu já trouxe a média, né? Um gol de escanteio fechado a cada 5 jogos. E além disso, né? Assim, poderia ser talvez até uma nota mais alta, né? Se a gente fosse colocar aqui, hoje eu daria um 8, mas poderia ser de repente um 10, se faz aquele gol, se pelo menos, né, sai algo mais construtivo do que aquela finalização. Ali foi assim, inadmissível até pela qualidade do jogador, mas isso não diminui a contribuição dele nessa vitória. Menção honrosa para Paiva, a gente já fez, acho que Alex Alves teve seu merecimento também. Negativos, né, a gente já fazendo a transição aqui. Achei a mesma coisa que Cláudio com relação ao jogo de Vinícius, errático pra caramba, sobretudo no primeiro tempo, em alguns momentos, assim, quando o Náutico estava com uma maior atividade pelo lado, pelo corredor direito, faltava a chegada do ponto esquerdo, né, e vice-versa. Isso aconteceu muito mais vezes com a ausência de Thailson, porque se escondeu mais, mas Vinícius não tem esse comportamento padronizado, digamos assim. Então chama atenção quando acontece. Né? Isso é mais evidente no primeiro tempo. Compensou com um gol, mas foi uma exibição abaixo. Eu tiraria ele de um pódio porque fez o gol, que acabou sendo da vitória, mas a atuação como um todo foi fraca mesmo. Camutanga, já falei daquele lance esporádico lá da desatenção. E teve um lance pouco depois que eu achei que também não teria acontecido no melhor dia, que foi uma bola que ele bateu em cima, não sei se foi de Hereda agora, ou de Rafael, mas que por pouco não cai no pé de jogador do CSA. Então tiveram assim, pequenos lances que denunciaram uma partida abaixo do zagueiro. Rafael, eu acho que a entrega é essa mesmo. Assim, quem esperar algo além disso não tá usando a régua errada para esse tipo de situação. E na parte de... E se ele entregar isso, todo o jogo tá bom, viu? Tá, com certeza. Se Rafael entregar isso aí, tá bom. Se Rafael entregar uma atuação nota 6,5 todo jogo, beleza. Tá bom.
Já não queira mais que esse, não. Assim, se foi sair, assim, bicão. É zagueiro que não tem medo da bicão, meu irmão. Assim, a bola vem, bicão. Sim, com o Rafael Ribeiro não tem toquinho, não. Isso Me aí, irrita mais quando ele quer dar lançamento. Aí toda vez ele erra. Mas exatamente. Mas assim, bicão pra mas frente, bicão, aí tá se Rafael certo. tiver se a atuação dele for 6,5 todo jogo, tá beleza. A entrega é essa mesmo. E aí, para pontuar nos dois extremos, né? Tem um jogador que eu acabei esquecendo de pontuar nos positivos, que para mim foi Haldner, né? Jogou o jogo inteiro, que é algo que não é muito comum, e, porra, junto com o Djavan foi consistente demais no meio. Acho que foi o grande diferencial do Náutico para esse jogo, foi a dupla de volantes. E os dois laterais, eu acho que tiveram, assim, uma evolução que é muito pautada no recorte de oscilações dentro do jogo, né? Porque eram dois. São dois jogadores importantíssimos para o Náutico nessa temporada, tanto o Hereda quanto o Braia, e que nas últimas partidas vinham assim numa regularidade ruim, impressionante. E nesse jogo eu achei que transitaram, né, entre algo próximo do melhor momento da temporada, sem chegar de fato a ser o, o, o ápice do desempenho, e a passividade, digamos assim, dos jogos anteriores. Né? Não foi estão ali no limbo, na minha visão. E aí, fechando com o melhor em campo, que para mim foi Djavan, tá? E dos piores, eu destacaria. Porque acho que fica forte você falar em pior quando não teve assim um comprometimento. Mas quem mais destoou para mim em relação ao desempenho protocolar foi Camutanga. Então, deixa eu dar meu palpite aqui rapidinho também, para não passar batido. Eu concordo com o melhor de Rodolfo e concordo com o pior de Cláudio. Eu acho que o melhor do Náutico foi de Djavan. Eu acho que o Djavan fez uma partida segura, tá, de um primeiro volante. Levou um amarelo, uma besteira de Camutanga, ele teve que se sacrificar aí para tomar o amarelo, né? Inclusive está suspenso, né? Não pega o Vitória, não enfrenta o Vitória, foi o terceiro. Mas eu acho que o Djavan ele fez uma partida de um volante de contenção, do cara ali que fica na frente segurando o piano ali, o cara que um jogador que tem um papel importante. Eu acho que foi um belo cartão de apresentação para Chamusca, tá? Gostei também de Alex Alves, da atuação de Alex Alves no momento de crescimento do CSA, né? O CSA teve chance de abrir o placar ali nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, e Alex foi importante nos lances que foram. Não é um goleiro de defesas espetaculares, não vai ser, ele não é o perfil, mas quando ele pega as bolas defensáveis, ele não é aquele goleiro de fazer milagre, né? Aquele goleiro que faz assim, pô, como é que o bicho pegou, meu irmão, como é que pegou essa bola? Ele não vai pegar a bola indefensável, a dita indefensável. Mas as defensáveis ele ia ganhar. Ele não é um goleiro de falhas. Assim. E eu acho que tem uma sombra aí chegando, como eu já falei, a de Anderson, que eu não sei se isso tem a ver com a boa partida dele, porque ele tá vendo um goleiro chegar para ser, em tese, titular, e ele não quer perder a vaga. Né? Ele acabou de recuperar, na verdade, a E ele vaga. tava falhando, né, João? Ele tá Assim, falhando. a saída dele não foi. Naquele jogo contra o Avaí, ele falhou além do gol. Ele falhou demais naquela partida. Vários cruzamentos ali, Exatamente. saída errada. Foi muito ruim aquela Exatamente. partida dele. Mas é uma coisa que a gente já falou aqui na live do jogo passado, que é o goleiro, você tem que decidir, ó, meu goleiro titular é esse. Você não pode ficar trocando todo jogo. Que ele, assim, veja, ter colocado o Jefferson no jogo passado se tornou ainda mais incompreensível no momento que Jefferson hoje sequer faz parte dos planos do Náutico. Tá? Então, assim, por mais que Alex tenha falhado no jogo contra o Avaí, ele não poderia perder a vaga para um goleiro que um jogo depois está fora dos planos. Não é que voltou a ser reserva, está fora dos planos. Então, assim, foi uma mudança muito sem sentido aquela de Jefferson naquele momento. Tá? Então, assim, eu acho que Anderson vem um status para ser titular, tá? Mas seja Anderson, chamamos que tem que definir o titular, tá? O titular é Anderson, beleza, é Anderson. E se caso o Anderson não venha jogar por alguma coisa, Alex dá conta do recado. Assim, para ser um goleiro, uma alternativa, acho que passa. É o goleiro titular do Náutico a temporada inteira. Então, assim, também não é. Ninguém vai ficar desesperado caso
Alex seja volte a ter uma oportunidade no jogo mais para frente, caso o Anderson venha de fato ser titular. Então, acho que foi importante também essa atuação de Alex Alves. E o outro que eu ia colocar aqui é de Haldane. Haldane também, para mim, fez uma partida, a gente já falou aqui, voltando a pisar na área, voltando a atuar a partida inteira. Então, eu estou citando aqui 3 jogadores que não são dos principais jogadores do Náutico, não são as estrelas do Náutico, e um jogo em que o Náutico venceu o jogo com a atuação, com a estreia do treinador novo. Eu acho que isso também é interessante. Sabe assim, os destaques, pelo menos na minha opinião, não foram os destaques de sempre. Porque assim, Vinícius e Jean, em algum momento, para o Náutico subir, eles vão voltar a ser destaques. Assim, se você parar para pensar, o gol saiu de uma cobrança de Jean e um gol de cabeça de Vinícius. Mas eles não fizeram, na minha visão, Vinícius não fez uma boa partida e Jean pode render mais do que rendeu. Mas mesmo os 2 principais destaques não rendendo o máximo, que bom que nesse jogo, para o Náutico voltar a vencer, 3 jogadores ditos coadjuvantes brilharam. Então, isso é importante, você não pode ficar somente... É bom que os coadjuvantes brilhem também. É bom que os coadjuvantes em alguns jogos eles sejam importantes. E não sempre fiquem nas costas de Jean e Vinícius. Porque Jean e Vinícius vão voltar a brilhar em outros jogos. Vão ser os melhores em outros jogos. Nesse jogo, eles voltaram a ser decisivos, mas os coadjuvantes foram... É interessante ter os coadjuvantes brilhando também. E, para mim, negativo, eu coloco, para mim, o pior, Thailson, né? E aí talvez uma posição que, de fato, o Náutico precise reforçar, porque já foi testado muitas possibilidades ali naquele lado direito ali, e não rende, é impressionante como não rende. E assim, eu vou ficar só com o Thailson mesmo, porque os outros 2, o Vinícius seria, mas o cara fez o gol, então eu não vou. E assim, os que entraram no decorrer da partida não fizeram muita coisa, né? Assim, o Maciel não cometeu uma falta para amarelo, o Matheus Carvalho entrou não muito bem, Iago Dias não entrou, não fez nada, Iago Dias fez raiva, na verdade, o Guilherme Nunes também não entrou. Então, é só reforçando aquilo. O Náutico venceu, estancou a sangria, mas precisa de reforços. Assim. Chamusca não é milagreiro. Ele é um bom técnico, não é milagreiro, assim como o Hélio também não era milagreiro. Mas esses reforços vão vir. A promessa é que esses reforços vão chegar. E isso é uma promessa, inclusive, foi em tese o que motivou a saída de Hélio, né? Que ele não queria estar à frente de uma reformulação, mesmo entendendo não ser necessária a reformulação. Fala, Cláudio. E 2 pontos um ponto, na verdade, que o Rodolfo tocou, que foram dos 2 laterais, que eu achei partidas interessantes também, principalmente de Hereda, que eu acho que Hereda ainda dá uma oscilada nessa temporada, pelo menos oscilou mais do que Brian, por exemplo. Brian teve uma regularidade muito boa na lateral esquerda, desde que foi efetivado na lateral esquerda. Isso vão ser jogadores importantes, pensando lá na frente. Por exemplo, quando o Caio Dantas entrar, que eu acho que aí o Náutico vai conseguir explorar muito mais esse lado do campo para ele. E não apenas cruzamento na área para ele de cabeça, não, mas para ele fazer o pivô, para abrir espaço para Vinícius finalizar, para Jean Carlos finalizar. Então é importante também contar com esses jogadores, recuperar, né, fazer com que eles voltem a ter grandes desempenhos, que já mostraram isso com a camisa do Náutico, né? Brian, eu acho que a oscilação de Brian até foi pequena comparada de Hereda, mas tem até para ter um pouco de equilíbrio, né? O Náutico tem uma época que atacava apenas pelo lado esquerdo, então ficava só Hereda, depois que saiu o Eric, ficou um time bambo, né, por um lado, mas enquanto não acha esse ponta direita, mas ter Hereda de volta vai ser importante pro trabalho de Chamusca também, para esse equilíbrio que o time precisa. Então, antes de encerrar aqui essa parte do Náutico, que depois eu quero entrar na questão de contratação, né, da chegada de Anderson, o que é que pode contribuir, se vocês enxergam que ele vem para ser titular mesmo, quais são as outras posições que o Náutico deve ir para o mercado buscar. Antes de a gente entrar nesse lado aí, vamos falar um pouquinho do CSA também, né, que o CSA vinha de 3 vitórias em seguida, é um time que eu particularmente espero muito, eu acho que o CSA tem um bom elenco, mas hoje sentiu os desfalques, assim, e é natural, é aquele negócio que a gente já falou do Náutico algumas vezes, né? Qualquer clube, qualquer time sente muito quando você perde num jogo só 2 das principais peças. E eu acho que
principal jogador do CSA é Gabriel, mais polivalente, o cara que é um dos artilheiros do time, tem 4 gols, o cara pode jogar em várias posições, né? Então, assim, acho que não ter... O CSA sentiu muito os desfalques, até porque as peças que entraram foram muito mal, assim. Para mim, o pior em campo, os dois piores em campo, Della Torre, partida horrorosa, mas a partida de Marquinhos, meu amigo, que partida horrorosa de Marquinhos. Marquinhos é aquele Marquinhos, né? Chegou no CSA recentemente, estava jogando em Hong Kong. Foi uma aposta grande no CSA, né? Porque não estava no mercado de Série B faz tempo já. Tá jogando no Hong Kong lá. Aí ele foi destaque da seleção do campeonato de Hong Kong, mas beleza, que fera. Assim. Tá na seleção do campeonato de Hong Kong, não é muito. Esse prêmio tu não pode dar na tua prateleira, não, na sala, não, né? Tipo assim, o cara vai pra sala, o cara bota. Melhor jogador do seleção de Hong Kong, o cara não bota na prateleira na primeira prateleira da sala, não. O cara chega a visita, assim, ó, tá aqui, ó. Foi o melhor. Não, isso não quis. Ninguém bota, não. Mas, enfim. Em 2019 e 20 somado, João, ele fez 5 jogos. Não, a partida dele foi assim, foi horrorosa. Quando ele sai, quando o Ney tirou ele, eu lamentei. Eu disse, pô, deixa ele jogar um pouquinho aí, pô, não tá jogando nada. Eu, como torcedor do Náutico, pensando. Mas é isso, eu acho que foi uma derrota que dá uma freada, mas eu acho que o CSA tem condições ainda de buscar entrar na briga de fato, né? Porque o CSA sempre está ameaçando entrar na briga, mas até agora nunca chegou a de fato entrar na briga, né? Ele está com 28 pontos, está a 5 hoje do Avaí. Ele ameaça, mas não entra. Ameaça, mas não entra. Cláudio, o que é que tu tem? Pode falar um pouco do CSA aí, dessa partida, dessa derrota aí. Tu acha que foi por conta muito dos desfalques mesmo? Se o CSA tivesse completinho, talvez a história do jogo poderia ser outra? Eu acho que podia, porque melhora, mas eu acho também que as escolhas de Ney Franco não foram das melhores, né? Ele mexeu muito no setor ofensivo, colocou Bruno Mota e puxou Silas para lateral, e fez uma mudança. No segundo tempo ele chegou a colocar De La Torre mais aberto, mas assim, o ataque do CSA ficou muito fragilizado, né? Pouco funcionou, pouco assustou a defesa do Náutico. É um time que, assim, não passa confiança. O CSA tá naquela de que pensa que vai, não vai. Chegou no Franco, mas conquistou 3 vitórias, é bem verdade. Uma delas, um 3-0 sobre o Curitiba. Mas, assim, hoje eu acho que ainda Ney Franco ainda não conseguiu encaixar o time ideal. Os desfalques também vêm atrapalhando ele. Hoje, pelo menos a informação que se tinha de que o Kevin podia ter sido relacionado, se ele podia, foi um erro não ter relacionado, porque se não tinha o Hernandes, jogava o Kevin estava voltando de lesão, mas era melhor ter o Kevin do que um jogador improvisado, que já não tem um grande desempenho na sua função. Então, não sei, ainda esse time do CSA... de fato, né? Era uma porta aberta, eu chamo aqui, por isso que ele estava cobrando tanto a participação de Hereda, né? Porque de fato virou uma porta aberta aquele lado ali. E o CSA tem um investimento alto, é um investimento na Série B, não é um investimento para metade da tabela, é para brigar por acesso, e hoje está ali 10º lugar, não é isso que o CSA quer, não é isso que a diretoria quer, então é difícil. Esse time ainda não me passa confiança, até nas 3 vitórias, até na expectativa mesmo de ver o jogo contra o Náutico. Eu tinha mais temor pelo Náutico do que pelo CSA em si, porque dos jogos que eu vi no CSA não me encheu muito os olhos, não. Tirando esse jogo contra o Curitiba, foi uma partidaça do CSA, fez um bom jogo, fez 3-0 e com vaga para mais, mas sempre fica naquela de que quando o CSA pode encostar, aí dá essa freada, e é muito ruim, né? Porque era um jogo em casa pro CSA, era um jogo que se vence, entra no bolo e fazia o dever de casa, mas o CSA tentando... Se ele fez, ele passa o Náutico. Tem dado umas patinadas em casa. Vai ter agora Sampaio Corrêa fora, que é um jogo difícil. Então, se não vence, aí já fica da metade para baixo da tabela e volta todo os questionamentos do torcedor, né? Se esse time vai mesmo brigar pelo acesso. Hoje eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o CSA, eu ainda confio, eu gosto do CSA. Mas eu tô nessa desde o começo da temporada. E o CSA tá me decepcionando a temporada inteira. Mas desde a época de Musa. Mas eu acho que os desfalques hoje foram bem pesados, assim. Eu acho que não ter o Gabriel, não ter o Yuri Castilho,
no ataque, fragilizou muito o ataque, e ainda por cima, depois ainda perdeu o lateral esquerdo, teve que improvisar ali. Eu acho que se o CSA tivesse completinho, eu acho que a história do jogo poderia ser diferente. Eu acho que o CSA desencaixou. E aí, assim, o Náutico soube aproveitar, mas o CSA desencaixou. E, assim, ótimo pro Náutico. Assim, É o campeonato também, eu né? não tô tirando o mérito da vitória do Náutico. O Náutico pegou um time fragilizado e venceu o jogo. Isso é que tem que ser feito. Agora, eu acho que se o CSA tivesse com a sua força, mas com os dois atacantes que fazem muita diferença, até mesmo pro De La Torre, sabe assim? O De La Torre ficou meio que perdido, assim, meio isolado ali. Assim, a Isso é atuação de similar, eu Marquinhos e diria, Bruno Mota foram muito, muito abaixo. a que o Náutico foi jogar com o Coritiba em Curitiba, né, esfacelado até. Né? O nível de desfalques era inclusive maior do que esse, mas é uma base de comparação similar. Só que eu acho que na ótica do torcedor do CSA fica muito mais inaceitável, porque o CSA era um mandante no jogo, né? E assim, teve margem para vencer a partida, porque estava razoavelmente melhor no momento que tomou o gol. Então, assim, até a natureza do placar, né, uma vitória magra do Náutico, dá uma impotência maior do que em relação àquele jogo com o Coritiba, que o Náutico saiu do primeiro tempo já vendido. Agora vamos falar aqui vou voltar a falar do Náutico, falar de reforço, né? Primeiro, a informação que a gente tem sobre Anderson. Clauber apurou durante o dia todo, eu também colhi algumas informações. Eu falei com o próprio Anderson, né, antes do jogo. Ele está bem empolgado para vir defender o Náutico. Disse, inclusive, que ia assistir o jogo. Disse que está acompanhando o Náutico desde o início da temporada. Torceu pelo título pernambucano, comemorou o título pernambucano. Fala com os jogadores do Náutico, alguns jogadores quase diariamente. É um cara que nunca se desligou completamente do Náutico, né? Mesmo estando lá no Atlético Paranaense. E assim, ele está muito motivado para vir e disse que está nas mãos do Atlético. A informação que a gente teve é que essa negociação Náutico e Atlético já está 99%, a informação que eu tive. 99% acertada, assim, o Atlético já aceitou liberar, o Náutico já aceitou as condições do Atlético e a questão só pro forme, que deve ser oficializada amanhã. Vai ter uma última conversa do pessoal do Náutico com o pessoal do Atlético Paranaense, com o Petralha, né? Mas o Autuori, né? Paulo Autuori, que inicialmente era dos que estavam botando, não queria liberar, mas aceitou liberar também, e teve a conversa, inclusive, do filho, né? Do Caio Autuori, que é auxiliar de Chamusca. Houve uma conversa de pai para filha aí, para tentar ajudar na liberação, e o Anderson está praticamente acertado. Cláudio, se tiver mais alguma coisa acrescentada de informação, tu acrescenta, e se não, tu já pode dar a tua opinião aí sobre esse retorno de Anderson. O que é que tu acha? Assim, o Grande tem algumas exigências aí do Atlético, por exemplo, o Náutico pagar o salário integral, mas o que o Atlético segurou um pouco mais também foi a questão dos goleiros que o Atlético tem, né? Porque podia vender Santos, tem Bento, né, também, que é o outro goleiro, que podia ser vendido agora, mas essa questão de Bento deve ficar para uma venda no final do ano. Então, e o Atlético, inclusive, subiu um goleiro do Sub-20 para o profissional. E Anderson nem foi relacionado para o jogo da Copa do Brasil, né? Se não me engano, agora nessa quarta-feira. Acho que é a Copa do Brasil. Isso. Aí, então, já foi um indício. Então, era uma questão um pouco do elenco também do Atlético, dessa definição. Pelo que eu apurei também, deu uma esfriada nessas negociações dos dois goleiros. O Santos, que tinha uma possibilidade maior de ser negociado, mas se for, não vai ser para sair agora. Então, o próprio Atlético conta com o Anderson, mas não para agora, sabe? Com o Santos e Bento, o Anderson ficaria com menos. Não teria tanto espaço. Então, para o Atlético é melhor emprestar Anderson para que ele tenha a sequência de jogos. E eu acho que é um bom goleiro, eu acho que vai agregar muito o Náutico, apesar de Alex Alves ter feito uma boa partida. Mas eu acho que Anderson é um nível superior, consegue fazer essa jogada com a bola com o pé, um goleiro de defesas difíceis, como você falou, João, no início, que Alex não é tanto. Se a gente pegar, teve o jogo contra a Ponte Preta no passado, jogo contra a Chapecoense, que ele pegou muito, jogo contra o Confiança, enfim, tem alguns jogos aí de Anderson pelo Náutico que tem mais defesa do que Alex Alves. Então, e é importante, e vai ser importante também ter o Alex Alves no banco, né? Acho que não dá para se descartar completamente, principalmente que foi um goleiro que conseguiu evoluir durante a temporada. Mas eu acho que Anderson é um nível acima e vai ser uma
vai ser importante. E assim, ele já conhece, né, o preparador de goleiros, acho que o Renan, né, que ficou no banco hoje, Jefferson também, ele é amigo de Jefferson, mas Jefferson tá saindo agora, conhece os zagueiros, enfim, os volantes, essa linha defensiva praticamente toda aí, ele trabalhou ano passado, então não tem muito, é uma contratação, se fosse me perguntar, era a prioridade do Náutico? Não era, não é a prioridade do Náutico hoje. Hoje o Náutico precisa muito mais de um ponta direita e de um zagueiro do que um goleiro. Mas é uma oportunidade que surgiu, se o Náutico tem condições de pagar, eu acho que o Náutico tem que fazer esse investimento para não ter nenhum questionamento sobre o goleiro. Com o Jefferson, com o Bruno, com o Alex Alves, vai ter questionamento. Com o Anderson, esses questionamentos são minimizados e aí dá um pouco mais de tranquilidade para a defesa. Rodolfo, tua opinião, Anderson chega para ser titular, só lembrando, o Anderson na temporada, ele fez 6 jogos pelo time B, né, pelo time de transição do Atlético Paranaense, que joga só o estadual, né, o Atlético Paranaense tem uma posição firme, o estadual só joga com o sub-20, time de transição, não coloca ninguém do time, se for para decidir o título, decide com o time alternativo, e Anderson jogou 6 jogos pelo estadual, o último jogo dele foi no dia, acho que foi no dia 15 de maio, foi em maio. Então, assim, tem um aspecto aí. O ritmo de jogo, que a gente sabe que é importante o goleiro, Alex está num ritmo de jogo muito maior do que ele Anderson. Mas eu te pergunto, Rodolfo, Anderson chega para ser titular, mesmo com essa questão do ritmo de jogo, ou você acha que Alex pode manter a posição? Veja, João, eu acho que o principal, né, se até semana passada, dos dois goleiros, era o jogo com os pés até mais do que a característica de baixo das barras. Né? Com a troca do treinador, eu acho que Chamusca também preza por isso, há uma equivalência nesse sentido, mas eu vejo o Anderson chegando com um clamor pela titularidade dele, de quem trouxe, e também de quem escala, em função desse hype, né, que se criou em torno da volta de jogador desde o dia que ele saiu. Né? Sempre, assim, o Alex conseguiu estabilizar na posição ao longo da Série B, mas sempre se teve, né, a linha de que é um bom jogador de linha e um péssimo goleiro. E Anderson chega para dar um pouco mais de segurança. Então eu acho que independente disso, ele vai chegar para se titular, mas esse é um ponto que pode ser crítico, sim. Porque, assim, quando você olha, o negócio ele é muito bom para o Atlético e para Anderson também. Anderson, porque não vem jogando, o Atlético se desfaz de um custo na folha que tende a ser de 100% do salário. Então é um negócio bom para todo mundo. Mas na ótica do jogador é justamente isso, né? É vir para jogar porque tá ficando assim, sem visibilidade, vai estar num time que tá sendo acompanhado por todos por causa do que fez na temporada até aqui e que tende a brigar pelo acesso ao longo do campeonato. Então é um negócio bom para todo mundo, sobretudo para o jogador, porque não está jogando e a tendência é que venha para jogar. Eu acho que ele vem de fato para no dia que pisar em Recife, assim que sair a regularização, já está vestindo a camisa 1 do time na partida seguinte. Então, só reforçando, o anúncio deve ser feito de fato nessa quarta-feira. A matéria de Cláudio já está pronta, só está esperando o Enter. Amanhã de manhã, tendo essa confirmação, a gente solta, mas é isso, tá? 99% tá certo. A gente já deu, o NE45 já deu tudo quanto foi matéria de Anderson, entrevistou Anderson, falou da negociação, falou de tudo. Então, só falta de fato a matéria da cravada, né? Da oficialização da contratação. Mas além de Anderson, deve vir outros reforços, né? A gente já falou aqui da necessidade, obviamente, de um zagueiro, né? Até por número, não, o Náutico só tem 4 zagueiros. E também do jogador que joga atacante pela direita. E se fala também na contratação de um lateral esquerdo, né? Seria um lateral esquerdo, e também um jogador para meio de campo, né? Talvez não necessariamente um volante, mas também um terceiro homem ali. Essas seriam as posições iniciais. E eu entendo, e já vou começar falando aqui, dando a minha opinião, eu entendo a questão de Chamusca ele chegar e meio que, oficialmente, pelo menos, dar uma segurada nessa questão, porque ele não pode chegar sem conhecer o grupo e já dizer, ó, quero isso, isso, isso e isso. Porque se na hora que ele faz isso, sem dar a oportunidade de treinar os jogadores, sem dar a oportunidade de atuar com os jogadores, ele está, de antemão, queimando alguns jogadores e queima o grupo. E se perde o grupo assim. Né? Um cara que chega, nem viu, não deu nem bom dia para o grupo e já dizer, ó, eu quero isso, isso, isso e isso. Então, por mais que é óbvio que na negociação para dizer Chamusca foi dito
as carências do elenco, foi falado isso. O Chamusca, obviamente, o Chamusca estava acompanhando o Náutico, até porque estava disputando a mesma competição do Náutico, era técnico do Botafogo, então tinha enfrentado o Náutico, sabe das potências do Náutico, as potencialidades do Náutico, e sabe também das carências. É óbvio que esse é um assunto que, imagino eu, estão sendo tratados já a questão de reforço. Mas essa cautela oficial é normal por conta disso. O treinador tem que chegar e tem que dar, pelo menos, a chance de quem está no elenco se mostrar no dia a dia, no treino e tal. Mas que isso não vai impedir a busca por reforço. E só um outro ponto, a questão de zagueiros, só que o que reforça a busca por um zagueiro é que, no final do jogo de hoje, ele colocou Iago para segurar o resultado. O Náutico jogou no finalzinho do jogo com 3 zagueiros. Camutanga, Rafael, que já estava em campo, e no finalzinho, para segurar, ele colocou 3 zagueiros. Algo que Hélio, eu não estou me recordando, Hélio nunca fez. Nem que seja assim, para mudança de segurar o resultado. Hélio nunca fez. O Náutico nunca terminou jogando com 3 zagueiros ali. Então, na hora que Chamusca termina um jogo com 3 zagueiros, abre a possibilidade de ele atuar com 3 zagueiros em algum momento, de circunstância de jogo, ou determinada situação, você perdeu um jogador aqui e ali, o que reforça a necessidade de contratar mais um zagueiro. Se você, em algum momento do jogo, você vai utilizar 3, e você só tem 4 no elenco, é matemática isso. Não, vai ter que contratar o 5º. Mas Cláudio, tua opinião é sobre reforço, assim. Você acha que é por aí mesmo, zagueiro, lateral esquerdo, um jogador para meia e um atacante de lado? Você acha que vai chegar tudo isso? Ou você acha que tem espaço para mais, inclusive? Eu acho que pelo menos um zagueiro. Zagueiro, eu não sei. Essa diretoria do Náutico teve uma outra temporada, se não me engano, 2019, também trabalhava com 4 zagueiros e era muito no limite, muito arriscado. Me espero que venha, precisa de número e de qualidade também. Eu acho que Precisa ainda mais de quê? Se precisa. for para trazer um zagueiro, um ponta direita. Só tem dinheiro para um. Ah, não, aí eu trazia um ponta direita. Eu acho que o ponta direita, com os zagueiros que estão hoje, apesar de serem 4, ainda consegue segurar. Bota a Trindade ali para zagueiro se precisar, mas ponta direita é uma dor de cabeça muito maior. Desde a saída de Eric. Porque na verdade não tem nenhum, né? Tem muito, mas não tem nenhum. Não, tem muito jogador de ponta, mas da ponta ali direita nenhum encaixou. Mas eu acho que esses dois, o zagueiro e a ponta direita são a prioridade. Primeiro, ponta direita. O lateral esquerdo, se vier, vai ter que pelo menos sair um, né? O Rafinha, o Breno Lohan. E aí o Náutico vai ter que procurar o Breno pra... é mais cotado para sair, né? Porque o Breno foi um jogador que ele indicou, na verdade. Um jogador que veio do Chipre, não teve uma sequência, não jogou bem quando atuou. Teve uma lesão agora, tá voltando, enfim, não agradou. Então, deve sair. E aí, vindo no lateral esquerdo, eu acho que assim, pro meio campo hoje, eu não vejo tanta necessidade, não. Se surgir uma oportunidade, tudo bem, ok. Mas, se for uma coisa que passe do orçamento do Náutico, eu não faria grande esforço, não. Priorizaria essas 3 posições que eu acho que daria um encaixe muito melhor para o Náutico hoje, para essa sequência. É um elenco que, desde quando era líder, a gente falava. Tem um time bom, mas precisa de algumas peças de reposição. Você não vai ter 6, 7 peças boas de reposição. Vai ter 2 ou 3 ali, já ajuda muito. E outros de nível médio, aí você entra de vez na briga. Então, um lateral esquerdo, por exemplo, não vai chegar um cara. Não acredito que vai chegar um cara melhor que Brian. Vai chegar um cara melhor que Breno Lohan, já vai ajudar. Um ponta direita precisa de um titular. Um ponta direita, por isso que é a prioridade. Um zagueiro para disputar a posição, talvez um do estilo de Wagner Leonardo, né, com um jogador de um clube de primeira divisão, novo, que buscando espaço, como foi Igor Rabelo e o próprio Léo Pereira também, né, que jogou pouco, mas que foi um jogador que veio nesse estilo também de um clube grande, de primeira divisão, vindo por empréstimo. Talvez esse seja o perfil. Na ponta direita é um perfil já de jogador que seja para ser titular. Rodolfo, só tem dinheiro para contratar um. Zagueiro ou ponta? Ponta, João. Tem 6 rodadas que a gente tá falando dessa carência aqui, pô. São 6 rodadas dizendo que quem entra não dá conta. Já tentou Vargas, já tentou Iago Dias, já tentou Matheus. Hoje foi Thailson. Então, assim, eu acho que ninguém chegou sequer perto até agora de dar um mínimo de correspondência. Hélio tentou exaustivamente Maciel ali.
E é o que Cláudio falou lá Giovani. atrás. Lembra de Giovani. 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 E lá atrás, ainda que o Náutico não conte com nem quantitativamente falando, tem um número suficiente, e qualitativamente falando, obviamente, não são nomes que empolgam. Mas dá para ir. Assim, vai fazer muita raiva, isso é certo. Mas dá para ir, dá, assim. Não é algo que vai destroçar a campanha do Náutico. Em algum momento vai custar caro. Então, por isso que a gente fala aqui em necessidade de reforços no plural. Agora, para escolher entre as maiores carências desse time, a mais premente é a do ponta. Ponta direito. Eu acho também. Eu fiz a pergunta só para atiçar aqui, mas eu concordo. Assim, se for trazer um. E olha que eu tô batendo na tecla de zagueiro há muito tempo também, né? Assim, mas, na verdade, deve vir um para cada posição. O Náutico não vai parar. Pelo menos a informação que se tem é que o Náutico não vai parar as contratações, não vai se resumir a Anderson. Até porque, como o Cláudio falou, talvez seja a posição que menos precise, junto com o meio ali. Assim, é bom ter Anderson, é óbvio que eu não estou criticando a contratação, não, longe disso. Mas, carência, o Náutico tem duas posições. Então, não vai ficar só em Anderson. Anderson talvez foi a negociação mais pronta, assim, já estava vinha tentando, e aí casou de trazer um técnico que o assistente é filho do cara, do homem forte do futebol lá do Atlético. E aí, assim, aí casou até a chance e a oportunidade de mercado, como se fala, e veio. Mas, assim, deve vir, de fato, mais contratações e zagueiros e lateral e um atacante aberto são prioridades. Ô, João, teve um comentário de Luan Santos. Anderson é a cereja do bolo sem um bolo. É quase isso. Mas. É verdade. Muito bom comentário. Porque, exatamente, é a cereja. Porque se você traz as contratações que precisam de fato, aí é o bolo, né? Aí antes seria a cereja. Aí você traz um atacante aberto ali direita, titular. O cara chega assim, porra, boa contratação, chegou para ser titular. Aí é a massa do bolo. Trouxe um zagueiro ali, é o cobertura de bolo, e antes seria a cereja. O comentário de Luan foi preciso. Antes sem a cereja do bolo sem o bolo. Se não tivesse dinheiro para trazer um zagueiro titular e um ponta titular, aí realmente antes ia ser a cereja do bolo. Mas cereja, o zagueiro vai ser. O zagueiro não deve ser um cara titular inquestionável, é difícil. Com a parte financeira do Náutico tem. Mas eu acho que uma boa alternativa é bater na porta de clubes, pô. Veja, nesse momento, você não vai trazer ninguém da Série A, da Série B, com o mercado da Série B bom. Porque os jogadores de mercado de Série B já estão contratados, já estão jogando na Série B. Você não vai trazer ninguém reserva da Série B. Da Série C, destaque da Série C é uma aposta, assim, não é garantia. Da Série D, muito menos. Então, assim, eu particularmente, eu acho que a melhor alternativa é buscar parcerias. Como veio o Wagner Leonardo, como veio que tá vindo o Anderson. É bater na porta. Sabe assim, não precisa fazer um contrato de 4 meses. 4 meses. Menos, né? 3 meses. 3 meses de contrato, bate na porta aí, vê quem não tá tendo oportunidade, quem não vai jogar de Série A, vai na porta de um Internacional, de um Palmeiras, sabe? De clubes assim, do Atlético Mineiro, o próprio Atlético Paranaense, e ver que não tem oportunidade lá, que tem boas referências e traz. Eu acho que a alternativa é essa. E até porque nesse tipo de contratação sai mais barato também, né? Você pode fazer uma parceria de você paga parte do salário, ou geralmente o salário não é tão alto assim. O jogador de base desses clubes não recebem um salário astronômico assim. Então acho que pode ser casar aí que cabe na folha. Mas isso é um papel para glorioso Ari Barros tocar essa questão das contratações. E só para terminar aqui a live, já a gente está na parte final da live, né? Entrando na parte final, falar também outro assunto que movimentou o Náutico nessa terça-feira e movimentou por tabela o Sport, né? Que é a questão de Hélio dos Anjos, né? Hélio saiu do Náutico, todo mundo sabe, né? Pediu para ir embora, né? Depois da derrota para o Cruzeiro,
na terça-feira, na quarta-feira procurou a diretoria, procurou o Ari Barros e disse que não ia ficar mais, que não queria ficar mais no clube. Só que essa rescisão não foi assinada ainda, né? E o motivo dessa rescisão não ter sido assinada é uma divergência entre os valores que Hélio cobra do Náutico e os valores que o Náutico acha que tem que pagar a Hélio. E o ponto de X, o ponto principal da divergência é em relação à multa, né? Hélio pediu demissão, então o Náutico entende que Hélio teria que pagar essa multa rescisória. No total, o Náutico deve a Hélio salário, né? Um mês de salário e mais uma laminha de encargo trabalhista, um mês e um pouquinho de salário. Mas o grosso da dívida do Náutico com Hélio é a premiação da permanência da série do não rebaixamento para a Série C do ano passado. Esse é um valor alto. Parte da premiação do título do campeonato pernambucano. O Náutico pagou só uma parte pequena, tipo, pagou 30% do valor do bicho, e tem 70% ainda aberto, e aí você junta as outras coisas. No total, isso no cálculo do advogado de Hélio, do pessoal de Hélio, do staff, esse total todo é de 650 mil. O Náutico está devendo 650 mil. Só que o Náutico quer abater desse valor a multa. A multa gira em torno de 190 mil, por aí, de 190 mil reais. Quase 200 mil. Então, o Náutico quer bater esse valor, e aí um ponto interessante é que os dois lados aceitam parcelar esse valor. Ele não está fazendo questão para receber à vista. Ele diz, não, eu recebo parcelado, eu divido aqui em 30 vezes. Mas o valor que eu quero dividir em 30 vezes é de 650 mil. E o Náutico diz, não, eu divido em 30 vezes, mas o valor é de 650 mil menos a multa. E aí está nesse impasse. E pela lei trabalhista, né, depois que a pessoa é informada que há esse distrato, o empregador tem 10 dias para pagar os encargos. Isso em qualquer empresa, qualquer situação de lei trabalhista regulamentada pela CLT. Então, esse prazo de 10 dias corridos, ele termina no sábado. Desde a saída dele, termina no sábado. Então, o Náutico, em tese, está no prazo ainda para efetuar, para fazer um acordo com ele e pagar. Mas a informação que está se desenhando é que não é tão simples assim, e não está sendo uma conversa muito simples para esse acordo, né? E pode ir para a justiça por conta disso, para fazer uma rescisão indireta, para que ele consiga rescisão indireta na justiça, para poder assinar com o clube e tal. E aí o Náutico está colocando até, eu soube que outras pessoas que não fazem parte da diretoria em si, né? O Paulo Pontes, Américo Pereira, a galera que ajudou a trazer ele, estão colocando panos quentes aí para tentar esse acordo. Amolecer o coração, né? Amolecer o coração do homem, mas não está tão simples, não. Aí eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre isso, assim. Como é que você vê, qual é a razão de cada um aí? Qual é a razão? Quem está com a razão, quem não está com a razão? Que ponto, falando assim, bem superficial, né? Porque a gente não, só com as informações que a gente tem, como é que vocês enxergam isso? E outro ponto polêmico que eu vi depois que essa matéria foi publicada, muita gente criticando o fato de ter uma premiação para não cair. Isso deveria ser uma obrigação. Tem uma premiação ainda está devendo. E ainda está devendo. Aí achei meio absurdo. Então, Cláudio, tua opinião sobre isso? Assim, no meu entendimento, eu achava que era um cálculo simples. Talvez fosse um entendimento até parecido com o do Náutico. De que tem um valor de 600 e poucos mil e descontaria o valor da multa, que já que ele pediu demissão, e estava tudo certo. Mas eu até conversando com um amigo meu que é advogado, ele disse que se for para a justiça, ele pode ganhar até mais. Porque aí o Náutico não pagou premiação, tem salário atrasado, vai ter multa, tem todos esses encargos. Então pode ser pior. Ele disse, é melhor ter um mau acordo do que não ter um acordo. Então, talvez o Náutico diminui um pouco, dividir, enfim. Às vezes é melhor pagar 600 agora do que pagar 1 milhão, 2 milhões lá na frente, quando a justiça obrigar. Mas eu acho que isso dá para ser conversado, tentar um acordo para Hélio baixar um pouquinho a pedida, o Náutico sobe um pouquinho do que acha que pode pegar e pagar e chegar no meio termo. Porque Hélio mesmo, né, mostrou disposto a não querer entrar na justiça. Ele disse que só entra na justiça em último caso, mas ele também não vai jogar dinheiro fora, né? E essa questão da permanência, pô, o Náutico escapou do rebaixamento em janeiro. Eu já não gostei muito daquela festa que o Náutico fez quando escapou do rebaixamento. Fez uma festa, teve uma
premiação alta para escapar do rebaixamento e ainda não pagou. Isso, e não pagou só de ele, não, de jogadores, enfim, que isso gerou muito disse-me-disse internamente entre os jogadores, né? Envolveu, por exemplo, até o nome de Jefferson, que foi afastado do clube, que a gente sabe que não foi apenas por parte técnica, né? Foi questão de cobrança da diretoria por essas premiações aí que estão atrasadas. E ele está cobrando com direito. Se foi prometido, tem que ser pago. Mas é melhor o Náutico tentar fazer um acordo ainda essa semana com o Hélio, porque se for para a justiça, aí, pelo menos segundo as pessoas que eu falei, que são mais da área, que entendem muito mais do que eu, esse valor pode ser até ampliado e aí vai ficar para o Náutico uma dívida, se não milionária, mas mais perto disso. Um clube que já tem muitas dívidas. Só lembrando que esse negócio de acordo não cumprido, o Náutico já tinha feito especialmente com o Eric, de uma diminuição do valor do salário de Eric, né? Por conta da pandemia, o Eric ganhava 60 mil, não sei, e aí diminuiu para 40, com a promessa de, na virada da temporada, o Náutico voltaria ao salário completo de Eric, e não retornou, né? Então, Eric saiu quando teve aquela transferência dele, a rescisão, né, que ele voltava para o Braga e tal. O Náutico ficou devendo a ele justamente isso. O Náutico não... Náutico, Eric, por conta da pandemia, tá difícil aqui, vamos reduzir esse teu salário, mas na virada a gente paga, a gente volta o teu salário e o acumulado a gente paga depois e tal, e faz um acordo. E o Náutico não retornou o valor original do salário de Eric, e é outra bronca que o Náutico tem a resolver com o ex-jogador do clube, né, porque tá jogando no Ceará. Rodolfo, tua opinião sobre esse rolo aí com o Hélio? Quem tem razão, quem não tem, como é que tu vê isso? Complicado apontar, João. Eu acho que com relação a ter uma premiação, eu sou a favor, porque até dependendo de quando foi estipulada, né? Sobretudo se foi estipulada quando o Hélio chegou, acho que pode ter sido até algo debatido junto a ele, como um plus de que o Náutico precisava naquele momento para engajar o elenco naquela briga. Acho que assim, você falar que Hélio salvou o Náutico do rebaixamento, eu diria até que Hélio deu ao Náutico um novo acesso à Série B. Porque ali o rebaixamento olharam como certo, o Náutico chegou a ter 8 pontos abaixo, então acho que o incentivo, né, assim, não está de acordo com o patamar do Náutico na competição, aquilo que é tradicional do Náutico na Série B. Mas mediante o contexto, né, em que se viu, eu acho válido. Também acho que foi exagerado a celebração desse feito, né, não foi feito nenhum, pelo contrário, o Náutico reverteu algo que não deveria ter acontecido. E na parte de quem está certo, né, os dois lados da moeda, né? O Náutico tem o argumento do pedido de demissão do treinador e Hélio tem o forte argumento de tudo aquilo que o Náutico não cumpriu e segue sem cumprir passado um tempo considerável, né? O título também já vão aí em 4 meses desde a conquista, né? Sobretudo pela natureza da conquista, um título que não vinha para o Náutico há muito tempo. Eu acho que isso potencializa, né, porque o atleta sabe, o treinador sabe do peso do que foi alcançado, então isso tem um peso maior na balança do atleta que vai fazer a cobrança, do treinador e não abrir mão. Acho que as duas partes têm um argumento, né? À medida que isso vai ser manejado para se encontrar um meio termo, aí é uma burocracia para os advogados resolverem mediante a flexibilidade das partes. Mas eu acho que Hélio tem assim o lado mais forte dessa briga de braço. Primeiro porque tem a questão dos atrasos do Náutico e segundo que assim para o Náutico abrir mão, o Náutico ceder a Hélio, ele está abrindo mão de um valor considerável, né, no orçamento já estourado. E para Hélio levar isso para frente não dá muito aperreio, né? Para vir a receber a quantia que ele quer ou até mais na frente. Então acho que Hélio ele tem uma vantagem considerável nessa disputa. Eu acho que assim, só para dar minha opinião também, eu acho que existe a possibilidade de fazer um acordo, de sentar as duas partes, assim, e ver. E eu acho que o Náutico, é como o Calva falou, o Náutico também não pode ser intransigente, não, assim. Senta e vê, assim, e ele tá pedindo 650, diminui para 580, diminui para 500, cada um cede um pouquinho, até porque as duas partes, pelo menos já um ponto interessante, as duas partes aceitam parcelar essa dívida, e não é parcelar em 6 vezes, não, é parcelar em 30. Sabe assim, ter parcelar isso em 30 vezes, em muitas parcelas, em mais de ano. Então, assim, termina sendo um valor diluído, né? Obviamente com as correções e tal,
mas o valor que o Náutico, que não vai pesar muito no orçamento do Náutico, né? Dá para o Náutico, e aí se o Náutico melhorar a situação financeira, pode até abater várias parcelas de uma vez só. Eu acho que é saber negociar, né? Eu acho que, é como o Cláudio falou, e deixar isso correr para a justiça e um risco de ter um desgaste judicial e tudo isso e o valor aumentar, eu acho que como o Náutico está no prazo ainda, né, para acertar essa rescisão de forma amigável, eu acho que tem esses dias aí para negociar, eu acho que vai conseguir um acordo, um denominador comum para assinar essa rescisão, até porque é uma coisa também ele está interessante, porque ele está negociando com o Sport, né? E a informação que a gente, que até o próprio Hélio confirmou que existe essa negociação com o Sport, mas não é eu acho que, assim, isso não é é um feeling que eu tenho, né? Não é ninguém bateu e me disse essa informação, mas de você escutar pessoas ligadas ao esporte, também escutei algumas pessoas ligadas ao esporte, eu acho que Hélio é uma carta na manga que o esporte tem. Eu acho que Hélio não é o único nome que o esporte está negociando. Eu acho que o esporte está negociando com outro nome, outro treinador, mas caso essas negociações não andem e o esporte precisa ter um treinador logo, urgente, se não darem, a gente tem Hélio aqui guardado. Tipo, Hélio vira uma carta na manga, um stand-by, caso um ou dois nomes que o esporte queira não dê certo. Então, eu acho que essa novela do esporte termina nessa quarta-feira. Eu acho que nessa quarta-feira o esporte anuncia o treinador, Ô, né? João. Que pode ser Hélio. Agora sim, se Hélio é um bom nome para o esporte, já abre um outro debate. Fala, Cláudio. Assim, eu conversei com o Guilherme dos Anjos, né, que é o filho de Hélio e assistente técnico dele. A minha sensação, e ouvindo as informações também, outras a tua, enfim, de muita gente tweetando hoje, enfim, que assim, se Hélio fosse a primeira opção do esporte, já tinha fechado. Porque eu acho que Hélio já sabe o que o esporte quer, o esporte já sabe o que ele quer, e pelo que eu entendi, pelo próprio que o Guilherme falou, eles estão esperando. Então, há uma. Cada um sabe o seu. Onde pode chegar. Então, como você falou, tem outras opções aí. Provavelmente o Sport está com outras cartas na manga aí, de um nível, um patamar superior, um patamar inferior, deve ter aí 3 balas aí para dar um tiro. Então tá escolhendo bem, tá esperando bem, esperando o tempo. Talvez se o Sport não anunciar daqui até amanhã, meio-dia, aí eu já acho que talvez ele já tenha perdido um pouco mais de força, e aí seja uma coisa mais complicada para o esporte, mas que o esporte está otimista que acerte. Porque se quisesse, já teria acertado com o Hélio. Ele está aqui em Pernambuco ainda. Guilherme também, estão nas praias do. Tá bom demais, mano. Guilherme estava em Itamandaré, enfim, tá conhecendo as praias do Litoral Sul, mas na hora que pega o carro, tá pertinho, dá para voltar. Mas aí tem outro debate, né? Se Hélio é um bom nome para o esporte ou não. Mas, e outra informação também é que Dado não chegou a ter uma conversa. Foi um nome que foi colocado na mesa do esporte, mas não houve uma conversa nem com Dado e nem com o representante dele. Então, com o Hélio teve essa conversa de debate de valores, ou seja, já teve um passo a mais do que dado, e deve ter outros nomes aí que talvez nem tenham sido divulgados, mas que a diretoria do esporte está trabalhando. Eu respeito muito o Hélio. Eu acho que o trabalho que ele fez no Náutico, de fato, foi um dos grandes trabalhos da carreira de Hélio. Sabe assim, eu acho que Hélio conseguiu livrar o Náutico do rebaixamento ano passado. Ele conseguiu um feito extraordinário. Ele e Anderson, né? Anderson que está voltando. Os dois foram um dos pilares daquela reviravolta, né, que o Náutico conseguiu. Deu ao Náutico um título muito, muito festejado pela torcida, não só o título pernambucano, mas o peso histórico, né, de ter sido campeão em cima de um rival. Tinha essa marca aí que não ganhava mais 50 anos, e é óbvio que isso pesava, e o torcedor do Náutico tirou essa tonelada de 50 anos das costas, assim, e Hélio tem muito mérito nisso, sabe? Eu acho que o trabalho de Hélio, ele foi minado no Náutico pela falta de reforços, né? E aí a única crítica que eu faço a saída dele do Náutico é a explicação dele, que ele não estava disposto, ele entendia, achava correto que a diretoria do Náutico tocasse uma reformulação, mas ele, pela
proximidade com os jogadores e tal, ele não se sentiria confortável para fazer essa reformulação. Isso para mim foi uma desculpa esfarrapada. Assim, eu acho que ele é um cara muito experiente e ele é profissional, acima de tudo. Ele não pode deixar a questão afetiva. Ele representa o clube, né? E não os jogadores. Ele tem que pensar bem no clube. Os jogadores, não. Ele não pode. Total, exatamente. Ele não pode deixar que o lado pessoal interfira no lado profissional, porque ele é o profissional dali. Ele é o cara que está comandando aquele clube, sabe? E se ele entende, porque ele podia discordar. Eu acho que não precisa de reformulação. E aí poderia haver uma divergência de opinião entre diretoria e treinador, e aí beleza, aí rompe. Mas Hélio, ele entendeu que era necessário fazer a reformulação, só que ele não se sentiria confortável. Isso não existe. Aí essa desculpa de. Até porque Hélio também tem outra forma de pensar. É Hélio reconhecendo que o elenco do Náutico não vai dar ele o acesso. E aí ele só, não dá, eu tô saindo. Sabe assim, eu só não gostei disso. Agora, se ele é um bom nome pro esporte, eu tenho minhas dúvidas, porque assim, por mais que ele tenha feito um bom trabalho no Náutico, ele era um cara que está há muito tempo fora de mercado de Série A. Muito tempo. Né? Ele estava no Paysandu, né? Fez também um bom trabalho no Paysandu, não conseguiu acesso para a Série B naquele jogo com o Náutico, né? Aquele jogo polêmico com o Náutico. Depois ficou no Paysandu, depois saiu, foi para o Náutico. Mas ele é um treinador que tem muita experiência, mas há muito tempo ele não rondava mercado de Série A. Ele subiu com o Goiás, ele evitou o rebaixamento do Goiás, mas tudo na B. Então, eu acho que o Sport apostar em Hélio para tentar livrar o rebaixamento numa Série A, eu acho que é um tiro um pouco arriscado. Eu não daria esse tiro. Sabe? Eu acho que o Sport está indo para uma solução mais fácil. Né? O cara que está aqui, fez o meu trabalho não, está aqui, conhece, está aqui do lado. Mas eu acho que para a Série A eu acho um tiro arriscado. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Concorda, Rodolfo? Acho que esse é um senso comum, né, que se trouxe para essa leitura. Um cara longe do mercado, com uma proposta de jogo implantada tanto no Paysandu quanto no Náutico, que na Série A, sobretudo com esse esporte, seria suicídio. Aquela marcação canto. Então, assim, eu acho A internet de Rodolfo, acho que deu uma farrapada no final. Já tá cansado da internet dele. Só para completar, eu acho assim, se eu não me engano, a última vez que Hélio trabalhou na Série A foi 2012 com o Atlético Goianiense. Acho que com o Goiás foi Série B também. Então, assim, já é um tempo muito considerável tempo. Aí. E como o Rodolfo estava falando, não ia dar para ele aplicar o modelo de jogo de marcação de saída de bola com Hernanes, Thiago Neves. Suicídio. Aí não é de fato. Thiago Lopes. Pedir intensidade, ó. Eu quero intensidade. Eu quero intensidade com Thiago Neves, Hernanes, André. É broncas. André poderia até conseguir fazer aquele primeiro combate ali, Everton Felipe, mas assim, é um estilo de jogo, um estilo de elenco diferente. A própria Série A também, né? Se ele fosse também jogar com linha alta o tempo todo, de querer massacrar o adversário, ele teria que fazer algumas adaptações, né? O Sport poderia sofrer. Assim, eu também não vejo como uma certeza, não. Não sei, assim, o mercado tá ruim de treinador. Assim, Dado também não seria uma certeza, mas eu acho que Dado vem um pouco mais fresco de Série A, vem um pouco mais. O trabalho que ele fez no Bahia condiciona um pouco mais. Eu acho que há uma desconfiança também com o Dado por causa da idade, por não ter grandes trabalhos também na carreira. O trabalho do Bahia foi o melhor, acredito que foi o melhor dele, pela conquista da Copa do Nordeste, por ter escapado o time do rebaixamento. Então ainda não há uma certeza. Em contrapartida, Hélio, que já teve grandes trabalhos, mas já faz um bom tempo, né? Ele voltou agora a fazer um grande trabalho com o Náutico. No próprio Paysandu que ele disputou acesso, o Náutico em 2019 terminou em primeiro do grupo, o Paysandu terminou em quarto, né? Então é um confronto ali que o Paysandu não foi uma classificação tranquila do Paysandu naquela Série C. Então é difícil, assim. Não condeno o Sport se acertar, não. Mas talvez o que o Sport precisa hoje seja um treinador um pouco mais trabalhado na Série A recentemente, né?
Mas é difícil. Hoje a diretoria do esporte deve ter um leque de opções aí, de perfis completamente diferentes, e deve ter começaram a especular também treinador estrangeiro agora. Tem Felipe Conceição, que eu acho que é um bom nome, o próprio Dado Cavalcante. São perfis aí diferentes para um elenco que foi montado para trabalhar de uma forma, né? Que veio com Jair Ventura, que depois pegou o Lousa. O treinador que chegar vai ter dificuldade para se readaptar, para conseguir readaptar esse elenco e principalmente conseguir suprir essa carência ofensiva que o time tem de fazer gols, né? Que é a grande dificuldade do esporte. A dificuldade da diretoria é difícil. Hoje não é um papel fácil. Eu acho que foi até Fred falou ontem que não tinha convicção nenhuma do treinador que chegasse. Eu acho que, assim, qualquer treinador que for anunciado amanhã vai ter críticas e vai ter elogios. Então, nenhum vai ser unanimidade pelo que o esporte tem disponível no mercado. Mas o nome de Hélio eu tô vendo uma forte rejeição, assim, da torcida do esporte. Eu acho que de 10 torcedores do esporte, eu acho que 8, a média assim, então criticando, não são favoráveis à contratação de Hélio e só assim, 2 teriam sido a favor. Assim, uma média, sei lá, tô chutando aqui. Mas é isso. Eu acho, inclusive, que entre Hélio e Dado, eu acho que a opção por Dado seria melhor, inclusive. Por isso, assim, eu acho que de conhecimento mesmo, de competição, sabe? Assim, eu acho que ele pode ser uma grande surpresa. Ele pode fazer um grande trabalho no esporte. Hélio veja, repito, eu gosto muito de Hélio. Eu acho que ele é um grande profissional, um cara que não está parado no tempo, né? Isso é um mérito dele. Eu acho que ele é um treinador, junto com o filho dele, que procuram estudar, se modernizar. Não são treinadores paradões, assim, não. Não é aquele treinador antigo que só gosta de fazer rachão em coletivo. Longe disso. Ele é um cara estudioso do futebol, mas tem esse lado negativo, assim, que pesa contra. Ele está muito tempo fora do mercado de Série A. Muito tempo, muito tempo mesmo. Ô, Então, João, assim, se fosse outro isso pesa contexto, contra. se fosse o esporte, sei lá, em 12º, com um elenco com uma característica um pouco diferente, talvez eu acho que seria aceitável. Ele não é descartável para a Série A, não. Eu acho que ele poderia. Por exemplo, se ele continuasse com o Náutico subisse, ele deveria ser o treinador para começar a temporada e quem sabe chegar na Série A. No esporte, se ele pega um início de trabalho, ele poderia chegar na Série A. Acho que ele tem capacidade para isso. Mas Eita, então, foi Cláudio. Cláudio travou. Então, eu pensava que eu tô na dúvida. A turma tá sendo eliminada aqui, ó. A turma tá sendo eliminada. voltei. Pronto, Cláudio. A turma tá sendo eliminada. Só falta terminar essa live sozinho. Então, Cláudio, só amarra teu raciocínio aí pra gente encerrar essa live pra não terminar sozinho aqui, vai. Qual foi a parte que caiu? Já Nem na parte prestei final, você falou. Não, só que se Hélio soubesse com o Náutico, seria uma boa. Assim, seria natural que ele, se consegue acesso com o Náutico, começa a temporada com o Náutico, e se ele chega lá, seria natural. Aí seria uma reinserção dele no mercado. Né? Mas talvez sem voltar ao mercado dessa forma, talvez não é o estágio natural, né? Com o esporte, por exemplo, também. Eu acho que seria um contexto, ele iniciando a temporada, ou pegando até no final do Pernambucano, como aconteceu com o Lousa, talvez seria uma aposta menos arriscada, mas não sei, é difícil. Hoje o papel da diretoria do esporte é muito difícil fazer essa escolha, se for um estrangeiro, se for Dado, se for Hélio, se for Felipe Conceição, apesar de talvez tenha uma rejeição maior realmente a Hélio. Eu acho que justamente por esse histórico, né, muito tempo sem trabalhar em Série A, mas eu acho que Hélio tem essa capacidade, mas não sei se o contexto do esporte permitiria ele fazer o trabalho que ele precisa. Minha dúvida é mais pelo contexto do esporte, pelo tipo de elenco que o esporte tem, do que pela capacidade de Hélio, que ele mostrou ser um cara que tá se atualizando. Mas é um treinador que pode, esse ano ainda, no próximo, voltar para uma Série A aí, não sei se no esporte ou em outro clube. Então é isso, senhores. Vamos terminando aqui essa live, antes que eu termine sozinho na live, né? Porque a turma está sendo eliminada aqui, e a gente já tem 1h41 de live, assim, 1 hora, a turma está aqui firme e forte, 1h30 da manhã, mas agradeço muito demais, assim, quem ficou aqui até o final dessa live aqui. A gente prometeu uma live com assuntos interessantes, a gente abordou aqui, não só o jogo do Náutico, a vitória do Náutico, a gente abordou a atuação do Náutico, a atuação do CSA, mas falou de contratações, o que é que espera de Chamusca, esse rolo com L de rescisão, e agora também falando um pouquinho do esporte, né, dessa negociação com
essa especulação de Hélio como novo técnico. Então, é isso, companheiro. Cláudio, companheiro, abraço aí pela participação aí, pela parceria aqui nessa live. Vocês acompanhem, sigam acompanhando lá no ENE45, porque tem muita coisa no ar ainda, muita matéria para entrar no ar. Companheiro, se a matéria de Chamusca, a coletiva do Chamusca não chegou até agora, você deixa para amanhã, viu, companheiro? Vai dormir. Não, chegou. Vou ouvir agora. Vamos ver o que é que ele falou. Tô curioso até para ouvir também o que ele falou. É importante. Aí qualquer coisa tu programa, bota logo, bota para amanhã de manhã, porque 1h da manhã tu vai estar pedindo para dormir. Então é isso. Um abraço, companheiro. Um abraço, pessoal, a live. Rodrigão, estamos por você, companheiro. Pode encerrar. Se quiser. Se não quiser,